Seja bem-vindo a mais uma de nossas videoaulas. Vamos iniciar hoje a aula de porcentagem, ok? Vamos lá. Bom, esse símbolo é muito comum. Vemos em jornais, principalmente em letreiros de loja, onde existem promoções principalmente, ok? E como é que a gente lê isso aí? A gente lê por cento e significa por 100. Por que por 100? Porque é uma fração centesimal, ok? E é por isso que nós lemos por cento. Então assim, 25% é o mesmo de 25 por 100, quer dizer, essa fração centesimal aqui é a mesma coisa desse 25% aqui, ok? E aí por diante, ó, 3,5% é a mesma coisa de 3,5 por 100, ou centésimo, né? Quando a gente lê fração, a gente lê centésimo. Então, 0,7% é a mesma coisa de 0,7 centésimo, ou 0,7 sobre 100. E 150% é a mesma coisa de 150 sobre 100. Toda fração centesimal, nós aprendemos isso quando estudamos números decimais, transformações de fração para número decimal, pode ser transformada em um número decimal, ok? Dividir por 100 é a coisa mais simples do mundo, né? Não precisa nem dividir, é só voltar duas casas decimais. Então, se a vírgula está aqui, voltamos duas casas, então fica 0,25, que é a mesma coisa de 25% e 25 sobre 100. 3,5 centésimos, vírgula está aqui, voltamos duas casas, se eu voltar para cá vai ficar faltando, né? Então completamos, então fica assim, 0,035, quer dizer, a vírgula estava aqui, ó. Voltamos duas, como não existia esse zero, tem que completar. 0,7 é a mesma coisa, volta duas casas, tem que completar, botar mais dois zeros. E 150 por 100, dois zeros, voltamos duas casas, fica 1,5. Então, quando nós vamos calcular, nós usamos a fração centesimal ou o número decimal, ok? Por quê? Porque esse símbolo é apenas uma indicação, ela indica que isso aqui é uma fração, certo? Fração centesimal que pode ser transformada no número decimal. Então vamos lá, vamos ao nosso exemplo aqui. Onde é que nós vamos aplicar isso? Exemplo 1. Ana faz o maior sucesso com suas empadas. Todos os sábados são confeccionadas 800. Dessas, 35% são de camarão, a mais vendida. 25% são de frango. 22% são de queijo e o restante são de carne. Vamos determinar quantas empadas de cada sabor são fabricadas em cada sábado. Nós temos aqui uma quantidade total e essa quantidade representa uma porcentagem. Sempre que nós temos o total, em porcentagem é 100%. Então esses 800 aqui representam 100%. Nós vamos descobrir quantos representam 35, 25, 22 e o restante de carne. Ok? Então vamos lá. 35% são de camarão. Bom, 35% de quê? Vamos para cá. 35% do total. Ok? Então, 35% de um total. Qual é o total? De 800. Então, como é que a gente vai para calcular isso? Nós não calculamos assim. Calculamos com o quê? Com a fração centesimal. Então, quando nós temos 35% de 800, o professor de vocês deve ter ensinado que de, quando envolve multiplicação, quando envolve um cálculo matemático, principalmente porcentagem, isso aqui é a mesma coisa de uma multiplicação. Então, 35% de 800. E 35% nós vamos fazer o quê? Vamos escrever na forma fracionária. Então, fica aqui, ó, 35% é igual a 35 centésimos. Então, no lugar de colocar 35%, nós vamos colocar 35 centésimos vezes 800. Então, vai ficar assim, ó, 35 centésimos vezes 800. Multiplicando isso aqui, vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Denominador aqui é 1, né? Então fica 35 vezes 800 sobre 100.
Na multiplicação nós podemos simplificar antes de multiplicar. Então podemos simplificar aqui, ó, os dois zeros do 800 que está no numerador com os dois zeros do 100 que é do denominador, ok? Sobra quem? Sobra 35 vezes 8. Então fica aí, ó. É só multiplicar agora. 8 vezes 5 é 40, 8 vezes 6 24, com 4 28, 280. Ok? Então nós temos o que? 280 empadas de camarão. Ok? Bom, nós achamos a quantidade de empadas de camarão. Falta encontrar o restante. Então vamos lá. Bom, 25% são de frango. Nesse caso aqui, eu não vou mais usar a fração centesimal. Certo? Já ensinei, você já deve ter aprendido. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou usar outro método. Eu vou usar aqui a proporção. Quando eu aprendi trabalhar com porcentagem, eu usava muito a proporção, que eu achava muito simples. Certo? Como é que se usa a proporção? Vamos para cá. 25% de frango. Mas 25% de quanto? De um total de 800 empadas. Que a gente já sabe que 800 empadas equivale a 100%. Então vou abrir e fazer. Então aqui eu vou fazer assim, ó. Pegar uma coluna para quantidade de empadas e outra coluna para porcentagem. Qual é a primeira quantidade que eu tenho? Eu tenho o total de empadas, que é 800, que equivale a que porcentagem? 100%. Eu não tenho a segunda quantidade, que é o que eu quero encontrar. Então eu vou chamar de x. Eu tenho a segunda porcentagem, que é 25. Então eu vou colocar 25. Agora eu uso a proporção, meios pelos extremos, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então eu faço assim, ó. 100 vezes x é igual a 800 vezes 25. Então vai ficar 100 vezes x é 100x igual a 800 vezes 25. Isso é uma equação do primeiro grau, bem simples, né? 100 está multiplicando, passa para lá dividindo, fica x é igual a 25 vezes 800 sobre 100. O que eu fiz no outro slide, eu posso fazer aqui. Os dois zeros do 800 que está no numerador, com os dois zeros do denominador. Então fica. Corto aqui, ó. Ok. Sobra quem? Sobra 25 vezes 8. 25 vezes 8. 5 vezes 8, 40. 4, 5 vezes 2, 16, 20. Então nós temos 200 empadas de frango. Esse método da proporção é muito útil porque nós podemos calcular aqui tanto quantidade como porcentagem. Se eu tivesse a quantidade, o x viria para a porcentagem. Ok? Vamos calcular o restante. Nós temos agora o que? Nós temos agora 22% de carne. Aqui eu nem vou usar a fração centesimal e nem vou usar a proporção. Eu vou usar o número decimal. Então vai ficar como? 22% de queijo, mais 22% de quanto? Mesma coisa. 22% de um total de 800. Aí é a mesma coisa, 22% vezes 800. Vou calcular o número decimal equivalente a 22%, né? Então, fica aqui. 22% é o mesmo que fração? 22 sobre 100. Volto duas casas, fica 0,22. Então, no lugar do 22%, eu vou colocar 0,22. Vai ficar aqui, ó. 0,22 vezes 800. Vamos multiplicar? Isso aqui eu vou fazer a multiplicação só para prestar atenção à quantidade de casas decimais, certo? Então vamos lá. Vamos ter aqui 2 vezes nada, nada, 2 vezes nada, nada, 2 vezes 8, 16. Vou ter 1.600, certo? Mesma coisa aqui, ó. Nada, nada, 16. Certo? O zero nem precisa colocar, pode vir para frente, tanto faz. Então para cá, somando aqui 0, 0, 6, 7, 1. Então fica 17.600. Só que tem um detalhe. Aqui tem duas casas decimais quando eu multipliquei. Essas duas casas decimais têm que ser contadas aqui. Então fica com 176 aqui, ó. Ok? Então 0,22 vezes 800 vai ser igual a 176. Quer dizer, 22% de um total de 800 é igual a 176 empadas de queijo. Então já encontramos o total de camarão, já encontramos o total de frango e o de queijo. Falta só encontrar o total de carne, que é o restante. Aí temos duas maneiras de fazer. Vamos lá. 35% é de camarão, 25% é de frango, 22% é de queijo. Faltam o restante, que é de carne.
Aqui vai dar 60 com 22,82, ok? Eu sei que o total representa quanto? 100%. Então, vamos fazer assim, ó. 280 é a quantidade de camarão que nós encontramos, equivale a 35%. 200 é a quantidade de frango, que equivale a 25%. E 176 são as de queijo, que equivale a 22%. Se eu somar os dois aqui, eu vou ter o quê? 656, que é o total que eu tenho até agora, menos as de carne. E essa somatória total aqui, a gente já viu que vai dar 82. Então, eu faço assim, ó. 800, que é o total de empadas. Se eu subtrair desse total aqui, eu vou achar a quantidade que falta de carne. E se eu subtrair dos 82%, eu vou achar a porcentagem da quantidade de carne. Então, fica aqui, ó. 144 é de carne, que equivale a 18%. Ok? Então, 144 empadas de carne. Essa porcentagem aqui eu nem precisava encontrar. Eu encontrei só para deixar bem claro que o restante aqui equivale a 18%. Eu podia encontrar logo os 18, dos 18 fazer de uma daquelas três formas que nós fizemos anteriormente. Ok? Bom, pessoal, você já conhece o blog, já conhece o nosso canal, certo? Tem o nosso Facebook também, que não está aí, mas só procurar lá, Fernando Cabral, certo? Que Deus os abençoe e continue nos ajudando. Se inscreva no nosso canal e fiquem à vontade.